E aí, gente, tudo bem? Hoje nós iremos tratar sobre o gênero notícia. Eu sei que nós já falamos sobre ele em aulas anteriores, mas eu prometo que eu vou tentar não ser repetitiva, certo? Bem, a notícia é um gênero que está presente em diferentes meios de comunicação. Ela está presente na televisão, no jornal, na revista impressa, na internet, nos blogs. A gente recebe notícias hoje em dia pelo celular, né? De diferentes formas. Então, é importante que a gente compreenda o gênero notícia, porque é uma função essencial desse gênero na sociedade, que é interpretar os fatos. Logo, você tem que ficar por dentro de que forma os meios de comunicação estão interpretando os fatos para você. Então, fique de olho. O gênero notícia é um gênero narrativo e informativo. Isso significa que, ao mesmo tempo que esse gênero conta uma história, relata um fato, acima de tudo, ele tem que transmitir uma informação. A notícia que é lida, que ao final não gera nenhum tipo de interpretação, de questionamento, de reflexão sobre um fato, não cumpriu seu objetivo básico, que é narrar um fato, um acontecimento. A notícia é um gênero voltado para questões muito próximas do dia a dia. Por isso que algumas notícias muitas vezes envelhecem, porque é importante a conexão com o contexto. Por exemplo, digamos que houve um acidente de ônibus na cidade, né? Esse acidente ele provocou feridos, talvez algumas mortes. Isso é muito triste, né? É muito forte e é muito delicado. Então, o jornalismo ele tem que estar atento na hora de relatar essa informação. Só que isso, no decorrer de alguns dias, pode perder um pouco a importância, né? A temperatura. E, então, essa notícia, aos poucos, vai perdendo um pouco de espaço e vai sendo substituída por outras. É um mecanismo muito dinâmico de transmissão de informações, porque a notícia está conectada com os fatos do cotidiano. Então, se pensar numa palavra-chave para o gênero notícia, é a palavra fato. E se a gente for pensar na função primordial do gênero notícia, é informar. Não esquece disso. O gênero notícia, ele faz parte do que a gente chama do mínimo jornalístico. Mas por que o mínimo? Porque o jornal, né, um site de notícias, uma revista, eles não são formados apenas por notícias. Existem diferentes gêneros de caráter jornalístico, como a reportagem, a crônica jornalística, a nota jornalística, a entrevista, que muitas vezes vai compor esses meios de comunicação, né? Então, o que diferencia a notícia de todos esses outros é a abordagem sobre o fato. Bem, é claro que para construir essa narrativa, né, o jornalista ele vai se basear nas narrativas de outras pessoas. Essas, sim, serão captadas em primeira pessoa, mas esses relatos terão que ser reproduzidos para uma linguagem formal e impessoal, certo? Não esquece disso. A linguagem de um texto jornalístico, né, de uma notícia, ela é marcada pela objetividade, pela clareza e pela imparcialidade. Já pensou se o jornalista começasse a escrever uma notícia no formato poético, no formato literário, começasse a construir informações de uma maneira abstrata, né, subjetiva, a principal função comunicativa desse gênero estaria perdida, que é a informação. Ou seja, quanto mais claro, né, quanto mais direto for, mais fácil a informação vai ser captada pelo público-alvo. Então, é importante a utilização de uma linguagem muito clara, né? Isso não significa uma linguagem simples, mas uma linguagem direta. As palavras adequadas, sem exageros. Não se usam muitos adjetivos, nem advérbios, né? Muitas palavras que enfeitem mais o seu texto, né? Tem que ir direto ao ponto, sem muitos rodeios, né? Sem se posicionar de forma opinativa, né? Porque o gênero notícia tenta evitar ao máximo um caráter opinativo. E se o jornalista se posicionar dentro desse texto, ele vai estar influenciando a sua interpretação. E essa não é a função lógica de uma notícia, ok? Bem, trouxe aqui, né, alguns elementos que compõem o gênero notícia. Como já falei, o gênero narrativo e informativo, que relata um fato, né, que pertence ao domínio jornalístico, a linguagem formal em terceira pessoa, características primordiais, objetividade, clareza e imparcialidade, e a propriedade do título, né? O título de uma notícia, ele tem propriedades muito especiais, né?
Muitas vezes a notícia, por transmitir nos meios de comunicação que circulam na sociedade, a notícia, né, ela tem o objetivo de se aproximar da nossa convivência, da nossa relação, da nossa história. E como é que a notícia faz isso? Utilizando verbos no presente, né, para parecer que aquele fato acabou de acontecer e para parecer que aquele fato está próximo da sua rotina, do seu cotidiano, né? Essa é uma propriedade muito interessante da notícia, que torna um gênero muito próximo da nossa realidade, que é esse o objetivo da notícia, né? Então, percebo que quando começa um telejornal e vem aquelas manchetes, vem aqueles títulos das informações do dia, muitas vezes essas informações estão utilizando os verbos no presente. Quando se diz, o governador assina decreto, né? População se manifesta contra tal atitude. Os verbos estão no presente, mas estão se referindo a acontecimentos que já ocorreram no passado. Essa aproximação linguística é necessária para aproximar o fato de você, né? E tornar essa relação mais interessante. Então, lembre disso na hora que a gente for construir um título, né? Você não vai colocar o governo realizou, né? O governo realiza, né? Aproxime o título com o leitor. E uma distinção importante que a gente tem que fazer quando a gente está falando de um gênero textual como a notícia, que muita gente confunde, é dizer que o jornal e a revista, por exemplo, são gêneros. Não, o jornal, você vai encontrar a notícia, né? A reportagem, a tirinha, o editorial e muitos outros gêneros textuais. Então, o jornal não é um gênero, não é uma construção textual, o jornal é um suporte, é um meio de comunicação por meio do qual há a transmissão de diferentes gêneros. O mais importante deles, por ocupar a maior parte das páginas. Vamos falar sobre algumas características dos estilos das notícias, né? Como os eventos costumam ser relatados nas notícias? Em que tempo verbal e em que ordem? Por que vocês acham que os eventos são narrados neste tempo verbal e nessa ordem? Quando lemos a notícia, que característica nos faz considerar que ela seja confiável? Então, a ordenação dos fatos, né, numa notícia, contribui para o efeito de sentido de imparcialidade, né? Perceba, né, que quando você se depara com uma notícia, você tem que ter consciência total que aquele relato de um acontecimento precisa ser o mais claro e o mais objetivo possível. Por isso que os jornalistas trabalham com uma noção possível de parcialidade, né? A gente sabe que essa parcialidade total, nesse domínio jornalístico, é um pouco difícil, porque a partir do momento que o jornalista escolheu um fato, escolheu uma forma de abordar esse fato, escolheu pessoas para dar o ponto de vista sobre aquele acontecimento, né? Só essas escolhas, elas já determinam que não houve uma imparcialidade, ou seja, houve uma escolha, houve um posicionamento, né? Mas qual é o papel desse jornalista? É conseguir captar essas informações e transmiti-las, né, e registrá-las da maneira mais neutra possível, né? Totalmente neutra vai ser impossível, mas da maneira mais neutra possível para que você consiga interpretar o fato a partir do texto. Então, esse é um desafio do gênero notícia, tal como outros gêneros do domínio jornalístico, porque ela é um dos gêneros que lida com a realidade e é muito importante que você pense que está interpretando para mim essa informação. Então, veja, não é qualquer pessoa, né, que narra um acontecimento, né, uma notícia. Por exemplo, né, eu poderia dizer que eu vi aquele acidente na janela da minha casa. Eu poderia ter feito aquele relato, mas muitas vezes é o jornalista, por meio de outros recursos, né, como as fontes, por meio de entrevistas, que vai aprofundar aquele relato e trazer, né, para os leitores a informação. Você, aluno, né, precisa estar sempre antenado com as informações, que são as informações que muitas vezes, nesses meios de comunicação, vão dar um suporte, um repertório para você escrever textos, né? As notícias, elas constroem toda a interpretação que você vai utilizar depois, na hora de escrever as suas redações. Não deixe de acompanhar os noticiários, porque os fatos estão ali fervendo, né? Precisando ser interpretados por você. Além dessas características, né?
O gênero notícia possui uma propriedade linguística, que é a formalidade, ou seja, a variedade usada na notícia é a linguagem formal. É possível que exista blogs e revistas mais voltadas para um público jovem, né, um público infantil que trata a linguagem da notícia de uma forma mais lúdica, de uma forma mais informal, claro. Acima de tudo, você tem que dialogar com o seu público. Se for um jornal, por exemplo, de um caráter mais formal, tradicional, que aborde temas como política, economia, que são temas que exigem uma seriedade um pouco maior, essa vai estar muito mais próxima de um nível formal. Mas como a revista, por exemplo, voltada para o público adolescente, o público que curte jogos, tecnologia, né, um público bastante conectado com as novas transformações da comunicação, então vai existir o ajuste, né, que é usar uma linguagem um tanto mais informal. Então, além de informar, você precisa pensar, para quem você está informando? O público-alvo dessa informação é fundamental quando você escreve uma notícia. Por isso que os jornais e diferentes revistas vão ter sempre diferentes seções. O que são as seções? São os grupos temáticos que compõem um jornal, uma revista, um site, né, que a gente chama de editorial. Então, você vai perceber que uma hora vai vir uma notícia, né, sobre esporte, sobre moda, comportamento, cultura, política, economia, e todas essas grandes temáticas, que são escritas muitas vezes por jornalistas diferentes, que são especialistas nesse campo, elas compõem as seções temáticas de um jornal ou de uma revista. Então, quem escreve, né, usa a terceira pessoa, ou seja, o jornalista, ele não vai colocar o eu nessa informação, ele vai interpretar e tentar escrever como se fosse alguém que não vivenciou, alguém que observou, né, que é esse o papel do jornalista. Presenciar um fato, acompanhar um fato, tentar descrevê-lo da maneira mais impessoal possível e em pessoa, ou seja, é alguém narrando o que viu e não alguém que viveu, né, relatando. Nas notícias, os eventos não são narrados na ordem que aconteceram, ou seja, na ordem cronológica, mas sim na ordem de importância dos fatos. Então, relata-se em primeiro lugar os fatos considerados os mais importantes e depois narra-se os fatos menos importantes. Então, isso é feito para atrair a atenção do leitor. Vamos observar aqui nesse exemplo, né, que eu trouxe para vocês. Projeto de lei que é proibir alunos de cantar, tirei o pau no gato. Proposta tramita na Câmara de Sertãozinho, no interior de São Paulo. Segundo o autor da proposta, cantiga induz a maltratar os animais. Vejam bem, os relatos no texto noticioso, e não numa notícia, né, costumam ser escritos em terceira pessoa, o que produz um efeito de sentido de objetividade e distanciamento em relação ao fato narrado, visando-se manter a neutralidade em relação ao que está sendo veiculado. Então, é comum que na notícia haja declarações de pessoas envolvidas com o fato relatado, né, no discurso direto, o que confere uma maior credibilidade à notícia e possibilita ao leitor uma visão mais clara quanto ao sujeito citado no texto, além de isentar, de certa forma, o jornalista da responsabilidade pelo que é dito. No texto noticioso, os adjetivos são pouco utilizados, pois eles podem revelar a opinião do jornalista ou do jornal, revista, portal de notícias para o qual ele escreve. O uso de adjetivos, em alguns casos, pode comprometer a credibilidade do jornal, onde a notícia circula, contribuindo para que se produza um efeito de sentido de sensacionalismo. Justamente para que a notícia pareça neutra, imparcial, como eu falei, e evite-se a utilização de adjetivos. Então, desse modo, na notícia há, em geral, uma predominância de substantivos e verbos. Então, vejam bem, o que chamou a atenção de vocês na manchete dessa notícia? Projeto de lei quer proibir alunos de cantar, atirei o pau no gato. Nós temos que ter muito cuidado com o conteúdo que nós recebemos, né? Pelas redes sociais, pelos grupos, porque muitas vezes esses conteúdos, né, que trazem essas temáticas chocantes, né, que trazem algum tema que soa estranho, elas nem sempre elas são verdadeiras, né?
Então, às vezes, a gente recebe a notícia, não confere a fonte, não lê ela completamente, né? Fica preso somente ao título, não observa quem escreveu, quem é a autoria, né? Que isso é muito importante, se a fonte é confiável, e repassa para outras pessoas, né? A gente tem que ter muito cuidado, muito critério ao receber esse tipo de conteúdo, certo? Vamos observar agora um segundo exemplo. Vamos ver um exemplo, né, de um trecho de uma notícia cujo título é Facebook lança ferramenta para avaliar a credibilidade dos usuários. Isso aqui é o que a gente chama de título, né? Que é a primeira parte, que é o que chama atenção numa notícia, ou na capa de um jornal, uma revista, no início de um telejornal. Muitas vezes, aquela notícia que a gente vê na internet, você só vai clicar nela por conta do título. Pode ser que você se interesse muito pela temática, mas o título é tão interessante, né? Ele é tão criativo, ele capta tão bem a essência daquele fato que você clica e quer mergulhar nessa notícia. Mas cuidado para não ser um leitor só de títulos, né? Sair clicando por aí, ver só o comecinho e largar o texto inacabado. É importante ler a notícia inteira, né? Ler o que a gente chama do corpo da notícia, que eu vou explicar já já. Não seja, gente, uma geração que lê só links, né? Que lê só títulos, porque você vai perder a essência. O gênero notícia, ele vai tentar narrar um fato da maneira mais profunda possível. Então, se você ficar preso somente ao título, você não vai conseguir captar essa essência. Observem que, né, que esse título, ele está com o verbo no presente, né? É claro que já foi lançado, né? Porque o jornal não tem como acompanhar o que está acontecendo ao mesmo tempo em que está sendo narrado. Então, outro elemento fundamental da notícia é o subtítulo. Ele vem logo depois do título, que é essa pequena frase que já apresenta um resumo um pouco mais aprofundado do que o título, né? O subtítulo ele não pode apresentar a mesma informação do título, porque senão vai ser uma redundância. Então, é necessário começar ao longo do texto, né? Nesse caso aqui, nós temos um novo algoritmo da rede social, irá indicar quem costuma compartilhar notícias falsas no perfil de propósito ou por engano, ou seja, eu já deixei aqui um pouco mais claro qual recurso será utilizado, né? Já marquei o tempo por meio do verbo. Então, no subtítulo e no corpo da notícia, aí sim a gente começa a marcar que fato aconteceu, por meio tanto do verbo quanto de outras expressões de tempo, de lugar, que vão contextualizar a notícia. Logo depois vem o primeiro parágrafo da notícia, né? Será apresentada as principais informações nesse primeiro parágrafo. Tem gente que só lê o primeiro parágrafo, porque ele, de fato, ele tem que ser bem completo para garantir as principais informações, o que aconteceu, como aconteceu, quando, onde, como e por quê, né? Então, a notícia, ela tem que apresentar tudo isso de uma forma muito rápida e direta, porque isso vai definir a continuidade da leitura do texto. Isso é muito importante em gêneros que tratam de fatos. O fato é o principal. Como, onde, quando, né? Isso é o principal. E não se pode esquecer, né, de que tem que responder as perguntas básicas da estrutura da notícia. Então, o primeiro parágrafo, ele já começa tendo esse papel de apresentar o fato. Bem, eu quis apenas, né, passar uma ideia de como você pode identificar os elementos da notícia e também compor uma notícia quando vocês forem produzir, certo? Vamos lá. Depois do primeiro parágrafo, né, começa de fato o mergulho mais descritivo dentro do gênero. Aí eu posso apresentar trechos de uma entrevista, posso apresentar explicações mais aprofundadas que justifiquem o fato, mas o primeiro parágrafo tem que garantir essas informações. E o corpo da notícia que vem depois, ele complementa, acrescenta a ele
ao fato, né, que compõe toda a estrutura desse gênero. Você pode estar se perguntando sobre a falta de alguns sinais de pontuação no título e no subtítulo. Geralmente a gente não utiliza esses sinais, né? Mas, de repente, querer chamar a atenção para um fato é muito interessante. Eu posso chamar a atenção de um acontecimento muito forte para a sociedade, a vitória de um time, o resultado de uma eleição, notícias muito impactantes, né? Muitas vezes os jornalistas eles vão se utilizar de recursos criativos que vão além dessa formalidade para destacar a informação. Então, esse papel do jornalista também é muito interessante. Como agente social, que dá ênfase à informação e que mostra que o jornalismo também pode, de vez em quando, fugir de algumas regras, né? E se tornar também criativo e interessante, né? Então, lembre sempre, quando a gente estiver falando de notícia, né, a gente está falando de um relato, de um fato. E quanto mais criativo, quanto mais preciso, quanto mais aprofundado for esse relato, melhor vai ser para o leitor, que vai ter a chance de interpretar as informações que circulam na sociedade. E, acima de tudo, leia notícias, assista notícias, escreva notícias, se arrisque no gênero, certo? Vamos lá. Outro aspecto bastante importante é a checagem de notícias falsas, né? Como eu já falei anteriormente, não confiem em tudo que vocês recebem, né, pelas redes sociais, pelos grupos de WhatsApp. Vocês precisam, né, analisar o conteúdo que vocês recebem para que a gente não esteja repassando notícias falsas, né? Primeira dica, não confie apenas na manchete ou no título da matéria. Verifique se o veículo que noticiou o fato é confiável, se existem outros veículos que publicaram sobre o assunto. Pesquise sobre o autor, né, e verifique qual o site original da publicação. E agora nós iremos ler, né, um texto que vocês encontram aí no livro de vocês. Refugiado sírio é agredido enquanto vendia esfirras. Peguem o livro de vocês aí na página 72 para acompanhar a leitura junto comigo, tá certo? Primeira coisa a ser observada, o título. Refugiado sírio é agredido enquanto vendia esfirras em Copacabana. Observaram que o verbo utilizado, né, que é uma locução, está no presente, né, para aproximar o leitor da notícia. Um vídeo foi publicado nas redes sociais para denunciar a agressão a um refugiado sírio em Copacabana, na zona sul do Rio. As imagens mostram um homem armado com 2 pedaços de madeira agredindo verbalmente Mohamed Ali, que vende esfirras e doces sírios no bairro. Nas imagens, o homem não identificado grita: "Saia do meu país. Eu sou brasileiro e estou vendo o meu país ser invadido por esses homens-bomba, miseráveis que mataram crianças, adolescentes. São miseráveis", diz o homem. "Vamos expulsar ele." Acompanhe as últimas notícias do que acontece no Brasil e no mundo. No começo do vídeo, Ali aparece recolhendo sua mercadoria que tinha sido jogada no chão antes de as imagens registrarem a agressão. O jovem aparece envergonhado por toda a situação ocorrida. Em um comentário no vídeo publicado no Facebook, Ali diz que está no Brasil há 3 anos. "Vim para o Brasil porque abriram as portas para todos os refugiados. Todos os meus amigos estão trabalhando. Estamos trabalhando arduamente. Estou muito sentido porque nunca pensei que isso pudesse acontecer comigo", diz o vendedor. "Não me coloquei nessa situação porque a guerra me fez vir para cá. Vim com amor, porque os amigos sempre diziam que o Brasil aceita outras culturas e religiões e as pessoas são amáveis. E todos os refugiados procuram paz. Não sou terrorista", defende-se o refugiado. "Moro no Brasil e aqui já é minha pátria. Espero que não aconteça com mais ninguém, de nenhuma nacionalidade." Ali trabalha na esquina da Avenida Nossa Senhora de Copacabana com a Rua Santa Clara. Muitos brasileiros se comoveram com o relato de Ali e pediram desculpas em nome do agressor e chegaram a oferecer ajuda ao rapaz. Bem, esse ato é conhecido como xenofobia. Vocês já ouviram essa palavra? Xenofobia é o nome que utilizamos em referência aos sentimentos de hostilidade e ódio manifestado contra pessoas por elas serem estrangeiras, né? Esse preconceito social tornou-se mais comum em virtude do fluxo de migrações que tem acontecido. Então, a xenofobia é manifestada contra diferentes grupos em todo o planeta.
Na Europa, por exemplo, os árabes e muçulmanos têm sido alvo de grande preconceito, assim como os mexicanos e latinos em geral nos Estados Unidos. No Brasil também se vivencia esse problema, principalmente contra os imigrantes venezuelanos e haitianos. Nós já lemos textos que relatam fatos, né, sobre os imigrantes venezuelanos, inclusive. Bem, nós iremos, né, explorar um pouco mais sobre o conteúdo dessa notícia na próxima aula, certo? Se vocês puderem, pesquise um pouco sobre a xenofobia, né, como isso ocorre e como nós podemos combatê-la, tá bom? Gratidão, fiquem em casa.